Se é norma do Corinthians, o que seja, assim, a gratidão não foi a recepção não foi do jeito que eu esperava. Me pegou de surpresa, mas assim, eu fico tranquilo quanto a isso, porque o torcedor reconhece meu trabalho, minha importância do que eu fiz, do que eu fiz por merecer. Então, onde eu passo, graças a Deus, hoje o pessoal reconhece, pô, mas não foi certo o que fizeram contigo. Mas eu entendo numa boa, não sei se é a filosofia do clube, assim, teve outros jogadores também que saiu da mesma forma também. Mas assim, quanto ao torcedor, eu tenho uma eterna gratidão. E ao clube também, né? Porque tudo que eu conquistei foi através daqui. Independente de financeiro, de conquista pessoal, individual, foi tudo através daqui. Chateado eu fiquei um pouco, de verdade. Não, me pegou de surpresa, não estava esperando um telefonema no domingo à noite para não me reapresentar junto com o grupo na segunda-feira. Não vou falar que fiquei magoado, mas fiquei assim, no momento ali, fiquei uns 2, 3 dias chateado, assim, sem entender. Mas assim, entendo o clube, entendo o treinador, filosofia nova. Mas assim, eu acho que não agiram como eu agi com eles também. O carinho. Carinho, eu acho, e gratidão também, né? Porque tudo, como eu falei, tudo que eu conquistei foi através daqui. E eu, independente de qualquer situação, eu sou grato ao Corinthians. Tudo que eu tenho é através do Corinthians. E fiquei pensando, chateado e pensando. Porque não me preparei, não me prepararam. Se me avisar antes, sei lá, um mês, o treinador pelo menos já estava 2 meses já acertado com o clube. E ele sabia com quem ele poderia contar. Se não ia contar com o Ralf, então eu vou avisar assim, você não está nos planos, vou respeitar, beleza. Mas assim, para amanhã falar assim, você não vai se representar, não me deram oportunidade de nada, ele não me conhece, mas respeito o treinador, a opinião dele, não quer contar com o Ralf, beleza. Mas ele não me conhece. Eu tenho uma história no clube, não é assim, é como qualquer setor de trabalho, a gente entende. Qualquer filosofia, mas não é assim, tratar como fosse qualquer um. Cara, não voltei mais, não voltei, até porque também acho que não tem assim clima, né, para mim eu voltar lá e tá vendo o treinador, dirigentes, sendo que não foi conduzido ou digerido de uma forma legal comigo, até porque eu tinha contrato ainda. Então me pegou de surpresa, como eu falei, no domingo à noite me recebeu uma ligação dessa e não voltei. Falei com o pessoal também meio que não entendeu, mas eu sei que também os jogadores também não tem força para isso. Isso é conduta do treinador, da direção, a gente tem que respeitar. Cara, eu acho que hoje, da forma, acho que é mais eu, de, sei lá, você fazer um post ou daqui a pouco estar em um clube e eu agradecer. Esperar de uma ligação deles, posso esperar, mas não vai me surpreender. Porque a ligação que eu esperava não era da forma que pode ser hoje. Eu esperava uma ligação no dia da representação, Ralf, e ser honesto comigo, ser diretamente comigo, como homem. Então, hoje eu já não espero.